Noções de administração. Ô, professor, vamos lá, hein? Atos normativos é fácil, cara, tranquilo, né? Agora vamos para a terceira, né? Uma terceira dica e vamos para o outro módulo, que é o módulo de noções de administração. Esse aqui é um pouquinho mais complexo. Dica número 3, uma questão que vai versar sobre patrimonialismo e burocracia ao mesmo tempo. Tá certo? Então é o seguinte, você tem que ir lá na aula nossa e saber das resenhas. Saber que você tem que vincular o patrimonialismo, as palavras. Aí o pré-capitalismo é o que? É patrimonialismo. Feudalismo, patrimonialismo. Nepotismo, patrimonialismo. Estamentos, patrimonialismo. Estado absoluto, príncipes, patrimonialismo. Privilégios, pessoalidade, sinecuras, prebendas, corrupção, apropriação da res pública, desorganização. São palavras que vocês têm que associar ao modo de administração pública patrimonialista. Burocracia. Ainda na dica 3, você tem que vincular as palavras capitalismo é burocracia, pré-capitalismo é patrimonialismo. Estado liberal, outro é Estado absoluto. Estado liberal vem para exterminar o Estado absoluto. Estado intervencionista social burocrático, Estado desenvolvimentista, profissionalismo, organização, cargo, retsingues, centralização, hierarquia, legalidade, formalismo, eficiência, especialização, verticalização, divisão do trabalho são características da burocracia, ok? Da burocracia. Dentro desse assunto aqui, o aluno vai ter que também saber o lapso temporal da questão. O examinador colocou data no comando da pergunta. Isso é importante, uma informação muito importante para você encontrar a resposta. Tipos de administração pública brasileira. Se o cara coloca a data 1950, qual que é o modelo? Burocrático. Tá, ok? Então você tem que saber, de 500 a 1822, nós tínhamos o patrimonialismo, conhecido como colonial. De 1822 a 1889, patrimonialismo imperial. De 1889 a 1930, o patrimonialismo oligárquico, né? A oligarquia, política café com leite. 1930 a 1967, administração burocrática. De 67 a 88, gerencial. De 88 a 98, burocrática. E hoje o nosso modelo é administração pública gerencial. Pronto. Essa é a nossa dica 3. Administração pública, patrimonialista e burocrática. Anota no caderninho aí. Eu sei que você está assistindo essa aula com caderno, né, cara? Você não está fazendo isso comigo não, né? Olha, eu tô vendo aí, hein? Anota aí também, ó. Ver as características e as disfunções da burocracia. Pode cair uma questão. Faz tempo que não cai, hein, gente? Faz tempo que não cai. Pode cair agora. Tá? Dica número 4. Administração pública gerencial. Hoje, qual que é o nosso modelo de administração? O nosso modelo de administração é a administração pública gerencial. Professor, é grande esse negócio? É monstruoso, é enorme. Mas eu vou pedir para vocês estudarem os princípios da administração pública gerencial. Uma coisa importante. O aluno tem que saber o seguinte. A administração pública gerencial, preste atenção, gente, isso pode cair. No Brasil, nós tivemos 2 momentos. 2. O primeiro momento foi com o advento de quem? Decreto-Lei 267. O segundo momento foi com a Emenda Constitucional 19 de 98. Atenção, gerencial aqui sim, mas são propostas
diferentes. São propostas de administração gerencial diferentes. Por exemplo, anotem aí, na administração, na proposta gerencial tinha como princípios de 67, primeiro, anota aí, planejamento. Planejamento, bacana, planejamento. Segundo, o principal deles, descentralização. É esse processo de descentralização de 67, a administração pública gerencial, que criou a administração pública indireta no Brasil. É vero, professor? É vero. Outro, coordenação. Outro, delegação de competências e, finalmente, controle. De novo, planejamento, descentralização, coordenação, delegação de competências e controle. Então, esse projeto de reforma que foi a base de gerencial de 67. Professor, e a base da reforma da Constituição, da emenda 19? É esse que eu vou passar para vocês. Eu já vi, foi esse ano, ou foi no final do ano passado, uma questão da FCC para a área de tribunais de contas dos estados, onde queria saber do candidato se o candidato sabia diferenciar o projeto de reforma gerencial proposto em 67 do projeto proposto em vigor, sendo implantado de 98. Tá aí? Ok? Ó. E de 98, professor? Primeiro, descentralização administrativa. O outro foi descentralização para a criação da administração pública indireta. Isso aqui é administrativa. Através da delegação de autoridade para os administradores públicos transformados em gerentes crescentes e autônomos. Ó. Descentralização administrativa. Descentralização política. Professor, o que é política? É o seguinte, é repassar competências políticas que a Constituição Federal passou para o ente, principalmente para o ente central da União, para o quê? Para quem está mais próximo dos fatos, não é isso? Passando essas atribuições, transferindo recursos e atribuições dos níveis políticos da União para onde? Para os estados e municípios, para executarem as políticas. Isso é descentralização política. Achatamento organizacional. Como assim, professor? Antes o Estado era burocratizado, então ele era chefe em cima de chefe, era piramidal. Agora ele é o quê? Ele agora é o mais achatado horizontalmente. Desconcentração organizacional. Professor, que cara que é esse? O próprio órgão cria unidades. Unidades desconcentradas para ficar mais próximo dos fatos. Professor, eu não estou entendendo esse cara. Tudo bem, eu vou explicar para vocês. Por exemplo, vamos pegar na área de tributação. Uma área de tributação aí, que é centralizar tudo na Secretaria da Fazenda. Ela cria uma unidade chamada gerência de postos fiscais. Pronto. Para ficar mais próximo, porque desconcentrou. Não criou nova pessoa jurídica, viu? Não cria nova pessoa jurídica. Confiança limitada e não na desconfiança total. Esse cara aqui é importante. Pode ser cobrado na prova. Esse cara aqui, nós estamos falando do contrato, de gestão. Contrato de gestão. Contrato de gestão. Anotem no caderninho de ouro. Ler 3 vezes o artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal. De novo, ler 3 vezes o artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal. Bacana? 10. Ótimo.
Continuando os princípios. Controle por resultados. O foco anterior era o quê? O controle nos meios, não é isso? Na burocracia, nos meios, e na gerencialismo, no quê? Nos fins. A posteriori, o cara troca a palavra posteriori por a priori. Por a priori não é gerencial, a priori é o quê? Isso, burocrático. Foco no cidadão. Foco no cidadão, ou seja, a administração pública existe para servir o cidadão. Profissionalização da alta burocracia. O que significa a profissionalização da alta burocracia? Quem trabalha lá no núcleo estratégico são servidores públicos de carreiras concursados, tá? Altamente qualificados, inclusive no exterior, que é a alta burocracia, né? Controle social, olha aqui, é chamado o quê? Do terceiro setor, accountability, né? Pronto, então isso aqui são os 9 princípios da administração pública gerencial, tá? Esse assunto é muito importante, cara, com certeza eu acredito que uma questão estará na prova de vocês de domingão aí. Teoria geral da administração. Cara, no edital o cara mandou o seguinte. Noções de administração. Eu tenho ódio quando o examinador, o edital, coloca lá, o cara coloca lá, noções de administração, noções de qualquer coisa. E não dá mais nenhuma sinalização. Tá, noções pode ser de tudo. Inclusive, isso aí vai a bandeira nossa de regulamentação de concursos para deixar os concursos mais claros, né? O cara tem que saber, tem que pontuar, administração, quero tal coisa, pronto. Mas, pela nossa experiência, quando o examinador coloca noções de administração, ele cobra a teoria geral da administração. Normalmente. Então tá aqui. Tá? Teoria geral da administração. Professor, são várias teorias? São várias teorias. Então vou sugerir para vocês darem uma recordada, principalmente na teoria clássica, olha aqui, de Taylor e Fayol, comparar com a teoria das relações humanas. Tá? Essas duas aqui, ó, clássica com as relações humanas, e dê uma lida geral aqui nesse quadro, todas elas, que o examinador vai trocar palavrinhas, viu? Vai trocar palavrinhas, bacana? Teoria comportamental, é importante esse cara. Teoria contingencial, que nós estamos vivendo hoje no mundo contingencial, tá? Ótimo. Dica 6. Administração estratégica. Cara, tá caindo bastante, hein? Nós sabemos que a administração estratégica nada mais é que um conjunto de ferramentas que vai tornar o quê? A organização competitiva. Ela, estrategicamente, ela vai o quê? Ela vai conseguir alcançar seus resultados institucionais. Então você tem que saber que para uma organização ter uma administração estratégica, ela vai ter que implantar ferramentas estratégicas. Sistemas de informações estratégicas, CEE ou SIG, planejamento estratégico, a metodologia SWOT, Balancing Scorecard, o BSC, gestão sustentável, governança corporativa, gestão por competências, capital intelectual, guia referencial da medição de desempenho da gestão. Ok? Então, é o seguinte, provavelmente o examinador, querendo cobrar de vocês o conteúdo de administração estratégica, o cara vai fazer o seguinte, preste atenção, ele vai colocar algumas questões, algumas respostas que não vai ter essas ferramentas. Vai estar burocracia, centralização, foco nos meios. Você vai, está errada, ok? Então tem que saber que a administração estratégica é formada por ferramentas estratégicas. Dica 7, planejamento. Planejamento é 2 dicas que eu vou passar para vocês. Primeira dica é o quê? É da identidade organizacional. O cara vai querer saber se você sabe o que é um negócio. O cara vai querer saber se você sabe o que é uma missão, a razão de ser. A visão
de futuro e o que? As crenças e valores organizacionais. Então você tem que saber, gente, o que? Voltar lá no nosso material, o que é um negócio, o que é uma missão, o que é uma visão, o que é uma crença, o que é um valor, a ideologia central da missão, as crenças. Isso aqui vai ser a identidade organizacional. Esses produtos aqui fazem parte do planejamento estratégico. O FCC costuma dizer que esses caras aqui vão fazer parte do planejamento tático. Está errado, operacional está errado. Ok? 10, fixou, aulão de véspera é assim, cara, é uma atrás da outra. Planejamento é muito importante. Deve cair questão de planejamento? Claro que vai. Então tem essa parte estratégica da identidade e, claro, a metodologia SWOT. Ou DOFA, FOFA, como é que vocês querem, né? Qual que é a função dessa metodologia? Essa é uma metodologia que nós utilizamos na formulação da estratégia, ou seja, no planejamento estratégico. Sua função primordial é possibilitar a escolha da estratégia adequada, a fim de se alcançar objetivos organizacionais a partir de uma avaliação crítica. Atenção! Necessariamente na metodologia SWOT, necessariamente é imprescindível, fundamental, que façam análises ambientais. Essas análises ambientais são 2 blocos. Análise ambiental interna e externa. Na interna, nós vamos avaliar os pontos fracos, os pontos fortes e os pontos fracos, mais significativos. E na avaliação externa, as oportunidades e as ameaças. Bacana? A partir do momento, o objetivo da matriz SWOT é cruzar as oportunidades e ameaças que são do ambiente externo e com os pontos fortes e fracos da matriz interna. Consequentemente, você vai ter que saber, está aqui, a matriz SWOT, esse cara aqui. A organização, segundo a metodologia SWOT, pode ter a estratégia da sobrevivência, pode ter a estratégia da manutenção, do crescimento e do desenvolvimento. Quando que o sujeito está na sobrevivência? Quando os pontos fracos são mais predominantes do que os fortes e as ameaças mais predominantes que as oportunidades. Cruzou aqui, sobrevivência. Agora é uma empresa que sofre grande ameaça externa, mas ela é boa no que faz. Então ela vai cruzar, vai dar onde? Vai dar aqui, vai ser o quê? Fortaleza. Vai ser o estágio da manutenção. Crescimento é quando tem muita oportunidade no mercado, mas o cara é ruim no que faz e ele tem debilidades. E o desenvolvimento, o cara é bom em tudo, está em desenvolvimento. É importante o aluno saber isso. Tá ok? Olha aqui, análise ambiental externa e análise ambiental interna. Ok, professor. Vamos embora. Vamos mandar bala, professor. Dica 9. Questão tradicional da FCC, cara. Balance Scorecard, BSC. Uma das questões top que eu já vi da FCC é o cara tentar confundir o BSC do planejamento estratégico. Eu já ouvi questão que falou o seguinte: o BSC faz a missão da empresa? Não. Quem que faz a missão? É no planejamento estratégico, é no processo de planejamento estratégico. Eu acho que quem faz as coisas são as pessoas. 10. Então, qualquer dica, o cara, você tem que saber, ele vai transformar a visão e a estratégia em realidade, dividindo a visão e a estratégia em perspectivas, que normalmente são financeira, cliente, internos e aprendizado, mas não necessariamente somente essas 4 e nessa ordem. E que cada perspectiva será dividida em objetivos, indicadores, metas e iniciativas, que são plano de ação. Você vai detalhar,
Ou seja, você envolve toda a organização, você vai ter um mapa estratégico, um diagrama de causa e efeito. Então isso aqui é estrutura para a tradução das estratégias em termos operacionais. Por que tem esse cara do Balance de Scorecard, prof? Porque as empresas aprenderam a fazer planejamento e só planejava e não executava. Aí a administração criou essa ferramenta, que é uma ferramenta que faz o quê? Que transforma a estratégia em realidade, da operacionalidade. Deu certo? Pô, que isso, meu? Mais do que certo. Dica 10. Convergências e divergências. Meu, papo sério, cara. Papo sério, papo sério, papo sério. Teve um concurso do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Quem fez essa prova foi o CESP. O CESP. Nós oferecemos um curso específico só de administração para esse concurso, porque a gente não dá para atender todo ele. Vou ter uma real para vocês, cara. Foram 4 ou 5 questões. Já pensou, cara, você acertar 4 ou 5 questões de uma aula? Naquela, de uma errada, anula uma certa, rapaz, isso é vantagem competitiva. E outra coisa aqui, ó, a FCC gosta desse assunto. O que é esse assunto aqui? A administração é uma ciência que estuda as organizações, positivo. A administração pública é uma organização? É objeto da administração? É. A administração privada, as organizações privadas são organizações? Sim. É objeto da administração como ciência? É. Só que a administração pública tem as suas características e a administração privada tem as suas características. Nós temos o quê? Convergências, coisas que são semelhantes, e as suas divergências. Uma prova de tribunal, você tem que saber isso. Aqui, por exemplo, critério, forma de obtenção de recursos para o funcionamento da organização. Ou seja, de onde que vem o dinheiro? Na administração pública de quê? De tributos. Receitas derivadas de tributos, caráter compulsório, sem uma necessária contrapartida em termos de prestação direta de serviços. E das empresas? Vem do quê? Advém do lucro, da venda do quê? Advinda de pagamentos feitos de livre e espontânea vontade por parte dos clientes. Caiu isso? Caiu. Caiu. Tá? Então é o seguinte, cara, ó, isso aqui, tá? Eu vou fazer até em slide grande esse cara aqui, vou passar para vocês. Aulão de véspera, tá? Aulão de dicas aqui. Esse cara pode estar na sua prova. Eu vou falar para vocês, hein? A banca utiliza essa referência nossa bibliográfica aí. Então não se assuste se a sua prova tiver igualzinha aqui. Tá? Ó, tá aqui, cara. Tá? Eu acho que isso aqui pode cair até 2 vezes. Dica número 11. Poderes administrativos. Cara, dica certa, meu. FCC sempre cobra poderes. Sempre cobra poderes, cara. Ele vai colocar um comando lá, e do comando vai mandar você fazer uns xizinhos. 1, 2, 3, 4, 5, um desses aqui. Poder hierárquico, que dá disciplina, o que dá subordinação do chefe. Disciplinar, o cara errou, você tem o que aqui? Disciplinar, punir o sujeito. Vinculado, você não tem o que? Alternativa de escolha, você está vinculado. Discricionário, você tem o poder da oportunidade e conveniência. Regulamentar significa editar normas, né? Normas respeitando as normas superiores. Poder de polícia administrativa. Aí nesse poder de polícia você tem que estudar. O poder de polícia é o mais difícil, cara. Você tem que revisar o poder de polícia de ponta a ponta. Você não pode ir para uma prova domingão, tribunal, esse concurso não está difícil, esse concurso está fácil. É possível, cara, você passar nesse concurso? Acredita! Tem aí uma semana, cara, ó, manda bala todo dia, cara, estuda aí. Ah, poder de polícia, abuso de poder, as principais características do poder de polícia, os atributos do poder de polícia, cara, tem que saber, tá? Olha aí, ó, dica para vocês, aulão de véspera. Outra questão que eu vou falar para vocês, cara, potencial questão de prova, é o Código de Ética do Servidor Público. E olha, eu vou pontuar para vocês, não é aberto não. Decreto número 1171 de 94,
Itamar Franco que editou esse decreto. Você é para estudar, cara. Lógico, leia o decreto inteiro, 2, 3 vezes. Mas a minha dica no decreto aqui, ó, principais deveres do servidor público. Demais, cara do céu, olha aqui, ó. Só ler, isso aí. Só ler. Aham, prof, Pronto, terminamos aí as dicas de noções de administração.